Você tem 30 anos e está em crise porque não sabe o que fazer da sua vida? Porque acha que sua vida não está encaminhada? Vamos ver aqui a Andrea, que vai dar umas dicas boas pra gente. Se liga. Expectativas que você deve abandonar depois dos seus 30 anos. 1. Você nasceu pra ser extraordinário. Pessoas extraordinárias, elas são apenas isso, raras. Reconhecer isso não significa que você tá desistindo do seu potencial. Só significa que você tá dissolvendo as ilusões de ser um ponto fora da curva e levar uma vida mais leve. 2. Acreditar que você pode ser o que você quiser. Se você não tem a coordenação pra ser um dançarino profissional, você não vai conseguir ser um. Querer algo intensamente não qualifica ninguém pra conseguir. 3. Que você pode vencer a sua dor de modo racional. Porque você simplesmente não pode prever, evitar ou fingir que não sente. 4. Que você pode controlar o que as outras pessoas pensam de você. Você pode controlar como você trata as pessoas, mas não como elas se sentem sobre você. Que a pessoa certa virá na hora certa. Você não vai estar pronto quando a pessoa certa chegar. É tudo construção. Que pensamento negativo é coisa ruim e você tem que evitar. Pensamento negativo, ele mostra pra gente o que é importante e como você precisa reagir a isso. Que você vai pensar diferente quando você estiver em uma situação diferente. Ai, quando eu for rico, eu vou ser... Não, você não sabe. Enquanto você não for rico, você não sabe como vai pensar. Que trabalho árduo é garantia de sucesso. Trabalho duro serve pra que você reconheça a pessoa na qual ele te torna e não no que você consegue. Que autoestima é acreditar que você é completamente bom. A autoestima é quando você acredita que é digno de amar e ser amado, mesmo não sendo suficientemente bom. E que o amor é algo que as pessoas te dão. O amor não existe em nenhum lugar. Ele existe dentro de você, dentro do seu próprio coração e da sua mente. Pô, eu acho que tem várias outras expectativas aí aos 30 que você poderia parar de ter com você, né? Primeiro delas, de achar que sua vida financeira ela tem que estar 100% organizada aos 30 anos de idade. A maioria de nós não teve nenhum tipo de educação financeira, nenhum tipo de instrução financeira enquanto a gente era mais novo. E a gente vai aprendendo isso ao longo da vida, né? Aliás, tem muita gente que sequer aprende isso ao longo da vida, né? Algumas pessoas precisam se endividar, precisam quebrar pra começar a entender como cuidar da própria vida financeira, né? E hoje em dia, na economia que a gente vive, na recessão que a gente vive, na bolha e na especulação imobiliária que a gente vive, na inflação que a gente vive, com o sistema que a gente vive, na escala 6 por 1 que a gente vive, aos 30 anos de idade, você vai estar começando a sua vida profissional, tá? Ela vai estar começando a dar frutos, né? O que antes, aos 30 anos de idade, você estava completamente estabelecido, completamente pronto, completamente acertado, hoje, aos 30, você está nos seus primeiros passos. Então é muito importante a gente entender isso. Outra parada também, aos 30 anos a gente vai entender que talvez você não tenha uma casa própria, talvez você não esteja morando sozinho, talvez você não seja dono da sua casa, né? Até porque o preço dos imóveis estão cada vez mais caros, estão cada vez mais de difícil acesso, está cada vez mais difícil a gente conseguir ter um espaço para morar e a gente poder ter onde a gente consiga estabelecer ou fixar uma residência, né? E, pô, olha como é que tá o preço das casas, dos imóveis em grandes capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Paris, Londres, Cidade do México, aumenta cada vez mais. E mesmo cidades do interior também, o que antes o seu pai e sua mãe trocavam por uma galinha e um burrico e pegavam um terreno de 200 metros quadrados em Dayatuba, hoje, cara, pô, é 5, 6 dígitos, 6 dígitos no mínimo pra você conseguir um espacinho de 20, 25 metros quadrados, né? Outra expectativa também pra ter aos 30 anos, que é muito importante também, e acho que você deveria parar de pensar aos 30 anos de idade, é que a sua saúde mental é de responsabilidade dos outros, né? Eu falo isso que é uma responsabilidade emocional, né? Que a responsabilidade das suas emoções é de interesse dos outros, né? Tipo assim, pô, essa pessoa me faz mal, ela precisava parar de me fazer mal. Esse relacionamento me faz mal, essa pessoa precisa me amar. Esse lugar daqui, essas pessoas me fazem mal, me põem pra baixo, essas pessoas me deveriam me tratar bem. Elas não vão. Elas não vão te tratar bem, elas não vão te tratar melhor, porque, infelizmente, a gente terceiriza para que o outro faça pra gente o que a gente espera que eles façam, e a gente sabe que aquilo é ruim, e a gente não consegue abrir mão de certas relações, e a gente fica batendo cabeça, sofrendo, tendo um monte de problema, porque a gente quer, pô, mas isso daqui não tá certo. Não tá certo, e as pessoas não vão fazer o certo, então às vezes o melhor que a gente pode fazer é se afastar. Outra coisa pra parar de pensar aos 30 também é que todas as nossas amizades fazem sentido. Algumas amizades que a gente tem aos 18 anos de idade, elas não vão fazer sentido nenhum aos 30 anos de idade. E tá tudo bem você parar de ser amigo de certas pessoas, tá? Você não vai morrer por isso. Outra coisa parada aqui do JP, que é muito grande, é parar de se comparar com outras pessoas. A gente viu esses dias um vídeo da menina falando, eu tenho 30 anos e não dei certo. E não dei certo. Minha vida foi um fracasso. Pô, a garota morando sozinha, com emprego, canal no YouTube, família que gosta dela, saúde, todos os dentes na boca. Você vê um estilo de vida, tem bicho, cuida dos bichos. Pô, não deu certo em comparação ao quê? Ao que não deu certo? Não deu qualquer expectativa que você tinha de dar certo.
Então, se me comparar minha vida com o Whindersson, eu não dei certo. Se eu comparar meu estilo de vida com um Giliardi, amigo meu com quem eu jogava bola aos 15 anos de idade, que tá preso, eu dei certo pra caralho. Onde eu dei certo, onde eu dei errado? Em comparação ao quê? A quem? Talvez em relacionamento eu tenha dado certo, talvez profissionalmente eu tenha dado errado, talvez na minha vida pessoal eu tenha dado errado, mas talvez na minha vida de dinheiro eu tenha dado certo. Então, tipo, fracassei, deu certo, deu errado, em comparação ao quê? Quem? Quem foi que definiu o que é o certo ou errado? Então, e qual que é o comparativo? Você só pode ter qual que é a nota de corte. Sacou? Qual que é a nota de corte? Outra parada também da galera precisa achar é parar de achar que 30 anos é velho, né? Existe uma... Eu tô até gravando um conversas difíceis sobre isso, né? Fiquem ligeiros que eu vou soltar. É parar de achar que os 30 anos de idade, eles são uma idade mágica e misteriosa, onde você tem que estar com toda a sua vida acertada, toda a sua vida definida, toda a sua vida 100% pronta. Os 30 anos de idade, eles são uma idade. E se você parar pra pensar hoje, quanto mais expectativa de vida a gente tem, quanto mais a gente vive, os 30 anos, eles são o começo do meio da vida. Não é que nem o meio da vida mais é. Antes era o meio da vida. Do meio pro fim. Agora é o começo do meio. Porque se você for viver até 70, 80 anos de idade, os 30 é o meio. Você tá começando a rolar o bagulho. Entendeu? Então, aos 30 anos de idade, você não tem que ter nada definido, nem nem deveria ser esperado que tivesse os 30 definidos. Mas a gente crava essa idade mágica, como os 30 anos é a idade da resolução total, onde tudo tem que estar 100% perfeito. Quando, na verdade, tem que estar começando, ou pelo menos na minha concepção, a ter um mínimo de uma estabilidade, ou pelo menos um plano. Um plano você deveria ter, né? E acho que é um pouco disso, né? Eu acho que os millennials, eles estão vivendo uma parada que poucas outras gerações... Cada geração viveu a sua especificidade, né? A galera do pós-guerra viveu uma parada, a galera da geração X viveu uma outra parada. Os millennials, eles estão vivendo meio que uma quebra de promessa, né? Tipo, uma muito grande. Todas as promessas que eram meio que estabelecidas antes, elas foram completamente quebradas, né? E sem um grande fator externo pra afetar, né? Pensa quem viveu ali no fim da ditadura, teve o fim da ditadura, que o governo Collor, que afetou muito o Brasil. Teve quem viveu na Segunda Guerra, teve a Segunda Guerra, tivemos Guerra Fria, a gente teve sempre muitos fatores externos. Se você parar pra olhar dos anos 90 pra cá, a gente não teve nenhum grande fator externo que destruiu a humanidade, ou que botou a humanidade em risco, ou que botou a gente em xeque, né? Um perigo iminente do fim do mundo, né? O que acontece é que a gente começou a ver nossos próprios países, nossas próprias políticas, nossos próprios governos traindo a gente, né? Entre aspas. Então a gente viu políticas econômicas que não ajudaram a gente viu por governos corruptos, a gente viu sucessões de erros administrativos, a gente viu... pensa quem nasceu na Argentina quem nasceu na Argentina não sabe o que é paz. Quem nasceu na Argentina nos últimos 30, 40 anos não sabe o que é paz, entendeu? E mesmo a gente que nasceu no Brasil, a gente viu a promessa do governo Lula, de Bolsa Família, de acesso a economia e tudo mais, acesso a, financiamento e tal, e a gente acabou perdendo isso. Ed, e a pandemia? Eu acho que a pandemia, você tá certo, né? Mas acho que eu tô falando da geração millennial, porque a gente já tava sofrendo antes da pandemia, tá? A gente já tava sofrendo antes da pandemia. A pandemia veio e foi tipo um a mais pra gente, sabe? Porque eu acho que assim, as coisas já estavam ruins antes da pandemia. A pandemia, ela só meio que cravou, sacou? Ela só cravou tudo agora, assim. Quem vai escolher os frutos negativos de vez da pandemia é a geração Z. A geração Z é quem vai colher... Assim, a geração Z vai colher o mal-estar que já estava tendo social, político, emocional, psicológico que estava tendo já no pré-pandemia. Vai colher a crise que foi feita aí após... pandemia também, a falta de estruturação dos mercados, os mercados que quebraram, os mercados que ainda conseguiram se reestruturar até então. E também essas promessas que foram pegadas, que foram completamente quebradas para a geração millennial, né? Se você parar para ver, a gente tem falado muito essa questão de geração Z, né? Exatamente por causa disso, porque é exatamente quem tá colhendo os frutos de tudo desse mal-estar que a gente tá tem no pós-pandemia, né? A geração G e a geração Alpha, eles vão colher, assim, o pior da pandemia.
O pior. Os millennials, eles, pô, ainda já estavam meio que no mercado de trabalho, eles já estavam meio estruturados, é mais fácil pra eles. Entre aspas, né? Os Gen Z não. Tanto que quem tá se fudendo agora é os Gen Z que, pô, começou a trabalhar na pandemia, agora precisa trabalhar no presencial, mas não sabe como se vestir, não sabe como se relacionar, não sabe como lidar. Então, o avanço da técnica mudou muito a dinâmica de trabalho também, o que atrapalhou a geração millennial. Os novos garotos vão voar. Depende, Lucas. Depende muito. Depende muito, né? Porque não adianta você ter 1000 ferramentas de IA, você ter 1000 ferramentas de tecnologia, de tudo mais, mas você é péssimo em relações humanas, que é um pouco da grande questão da geração Z, né? Tipo, pô, sou muito ruim com gente. Pô, mas o maior ativo de uma empresa é gente. Você vai ter que dar gente o tempo todo. Então, sei lá. Essa é uma reflexão que eu tô tendo aqui. Acho que, tipo, esse fator do Covid, ele foi você para pra ver, eu tô falando mais da minha vivência, né? Pô, o Covid chegou, eu tinha 34 anos, vai. Porra, eu já tinha passado boa parte, já tava numa dinâmica de vida adulta muito grande, entendeu? E isso é Então eu já tinha certas dinâmicas, certas coisas que eu já estava vivendo, certos males que a minha geração já estava vivendo. Agora pega os Gen Z, mas eu já sabia como funcionava o mercado de trabalho, já tinha trabalhado presencialmente pra cacete, já sabia como funcionava relação dinâmica de poder, tudo mais. Agora pega os Gen Z, Gen Alpha, que estudaram durante a pandemia, que se formaram durante a pandemia. Alguns que sequer fizeram estágio durante a pandemia, porque não tinha vaga de estágio surgindo ao longo da pandemia. Então, porra, enfim. É isso, assim, o que mais aos 30 anos de idade você já deve abrir mão?